Para o cristão, o batismo é uma cerimônia inesquecível. Mas por que ele existe? Ele é realmente necessário? Por quem foi instituído? Este é o assunto que o Dr. Mauro Braga aborda na classe bíblica de hoje. Um seguidor de Maomé encontrou-se com um cristão e ele fez o seguinte comentário. Ele disse assim: nós temos alguma coisa na nossa religião que vocês não têm. E o cristão ficou ouvindo e o seguidor de Maomé disse assim: é que quando visitamos a nossa Meca, tem lá o túmulo de Maomé e nós sabemos que o corpo do nosso Deus está lá. E vocês cristãos, quando vão a Jerusalém visitar a Meca de vocês, lá está uma sepultura vazia. E o cristão olhou e disse assim: mas eu vou te explicar por quê. Há uma razão para isso. É que o Deus de vocês está morto e o nosso vive. É isso mesmo. O nosso não está na sepultura. É o único Deus, o verdadeiro, é o único que não está morto. O Deus das outras religiões não vive. O nosso Deus, ele está vivo, trabalhando muito pela nossa salvação. E esta noite nós vamos ver mais um detalhe a respeito deste Deus maravilhoso, do que ele reserva para a nossa vida e do que ele requer de nós. Já estudamos aqui, em aulas anteriores, que nós hoje temos, todos nós, que nascemos, temos uma natureza diferente daquela que Deus colocou dentro de nós. Depois do pecado, estudamos aqui que nós temos uma natureza voltada para o bem ou para o mal? Para o mal. O pecado fez esse estrago. E essa natureza, ela foi sendo transmitida aos nossos descendentes. E hoje uma criança, quando nasce, ela já nasce com essa natureza. Nós temos uma inclinação para fazer aquilo que não presta, que não serve. Uma inclinação para o mal. Deus tem que resolver esse problema. E Deus, além de todos os outros métodos que ele usou e usa para resolver isso, além do que Cristo Jesus fez na cruz, esta noite nós vamos ver mais uma fase importante da atuação divina na nossa vida para resolver esse problema da natureza voltada para o mal. A solução que Deus encontrou para isso veio na palavra de Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir o Evangelho de João, capítulo 3, um episódio muito conhecido que nós vamos examinar mais uma vez esta noite, porque ele é muito importante e traz muitas lições para nós. Jesus marca um encontro com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem muito influente, muito importante, muito culto. Segundo a Bíblia, muito poderoso, muito rico. Ele era um fariseu. E ele foi se encontrar com Jesus, todo cheio dos próprios pensamentos, da própria filosofia, daquilo que ele acreditava. E de repente, no meio desse diálogo, que nós vamos ler apenas uma parte, nós vamos descobrir esse Nicodemos todo cheio de si, completamente desorientado e perdido diante da orientação de Jesus. Vamos ver? Vamos ver o que Jesus disse a ele. Ele começou a falar com Jesus Cristo e de repente Jesus o interrompe. João 3, verso 3. Jesus o interrompe para dizer isso aqui que eu vou ler. João 3, 3. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus interrompe Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é preciso nascer de novo. E aquele homem, raciocinando com o pensamento humano, lógica humana, ele retrucou de uma maneira lógica. Olha a pergunta que ele faz para Jesus no verso 4. Ele diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Olha a pergunta dele. Peraí, Jesus, como é que na minha idade eu posso nascer de novo? É possível eu voltar ao ventre de minha mãe para nascer outra vez? Interessante que por trás dessa pergunta de Nicodemos existe muita coisa embutida que serve para nós a respeito de quem era Nicodemos. Nicodemos tinha uma semelhança com Paulo, ou Saulo de Tarso, que depois passou a chamar-se Paulo. Vocês querem ver que semelhança é essa? Marca essa página aqui, João 3. Vai lá na frente na Bíblia e acha Filipenses. Filipenses capítulo 3. E nós vamos ver aqui
uma semelhança entre Nicodemos e Paulo. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 3. Vou ler o verso 5. Olha só como era Saulo antes de ser convertido. Saulo disse o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ele está se descrevendo, todos os títulos dele. E aí no verso 6 ele diz assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha como é que Paulo se via. Ele dizia: eu sou um fariseu, eu sou isso, eu sou aquilo, e segundo a lei, eu sou irrepreensível. É assim que Saulo se via. Era assim que Nicodemos também se via. Alguém que cumpria os seus deveres, respeitava a ética, a moral, tinha princípios, e tinha mesmo, os fariseus tinham muitos princípios. Eram pessoas corretas. E de repente Jesus olha para um homem assim, que guardava a lei e os mandamentos, e Jesus diz assim para ele: Nicodemos, Nicodemos, para você ver o reino de Deus e entrar nele, você precisa nascer de novo. Imagina como ficou a cabeça desse homem. Eu? Mas eu que sou irrepreensível. Eu que levo uma vida normal, que não faço mal a ninguém. Tem alguma semelhança com muitos de nós? Muitos de nós não chegamos a Jesus assim, com a mesma indagação. Quando entramos na igreja e ouvimos da necessidade de um Salvador, enquanto não temos essa compreensão, não ficamos ali pensando: mas o que eu faço de mal? Está tudo bem na minha vida. E Nicodemos estava assim. Jesus disse que ele precisa nascer de novo. Sabe, a religião dos fariseus, ela era muito exterior. Ela estava centrada nos atos. Não faço mal a ninguém, cumpro a lei, de acordo com a justiça, eu sou irrepreensível. Era tudo aparência. Tudo aparência. Ela não entrava, não atingia o coração. E Jesus está conversando com um homem, mas Jesus era o único que podia ver o quê? O coração desse homem. E Jesus conhecia até os motivos dele. E disse: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos imaginou que era um nascimento carnal, humano, na barriga de uma mulher. E muita gente toma este verso aqui para dar base ao espiritismo, né? Tem gente que pega esse verso para dizer: está vendo? Jesus disse que é preciso nascer de novo. Então eles dizem que isso seria numa outra vida, uma suposta outra vida. Primeiro, que isso não está escrito aqui. E segundo, que o próprio Jesus vai deixar claro que não tem nada a ver com isso. Vocês querem ver a explicação que Jesus dá? Jesus está falando de um nascimento diferente. Não é esse nascimento carnal. Ele está falando de outra coisa. Vocês querem ver? Olha a explicação de Jesus. Volta lá para João 3. Vamos ler agora o verso 6. E diz assim, olha a explicação de Jesus. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Estão lembrados da pergunta de Nicodemos? Por acaso um homem da minha idade, para nascer de novo, poderia eu voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus falou: Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Jesus está dizendo assim para ele: Nicodemos, sabe, quantas vezes você nascer de novo de pais humanos, se fosse possível isso? Quantas vezes você nascesse, você nasceria com que natureza? A carne humana. E o que é nascido da carne é carne. Então onde está a modificação? Adiantaria, supostamente, se eu voltasse em outras vidas aqui, nasceria sempre da carne. E quem nasce da carne é carne. Então não resolve o problema. Então nem mesmo a doutrina espírita, baseada equivocadamente nesse verso, resolve o problema. Não adianta voltar em outras vidas, porque quem é nascido de pais humanos nasce da carne. E o problema não vai ser resolvido nunca. Jesus vai explicar para ele o que é que resolve o problema. Jesus não está falando de nascimento natural. Por que voltar a nascer da carne não resolve o problema? Marca aqui essa página. Marca de novo. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8 vai mostrar para nós que não adianta voltar a nascer aqui. Vai nascer da carne e o problema vai continuar. Por quê? Romanos 8 diz assim. Capítulo 8, verso 7. Vamos ler juntos. Romanos 8, verso 7 diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Adianta voltar a nascer várias vezes de pais humanos?
Não, porque quem nasce da carne é carne, e a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não guarda a lei de Deus, não resolve o nosso problema. E Nicodemos, imagino eu, está parado ali olhando para Jesus e entendendo cada vez menos. E um homem culto, inteligente, conversando com filho de um carpinteiro e não consegue entender. E aí Jesus vai explicar. Verso 8, e agora vem a explicação maravilhosa, que é a solução para a nossa vida. Verso 8, veja o que Jesus diz. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vocês acham que Nicodemos entendeu? Nada. Mas olha o que Jesus está explicando. O vento, ele nasce onde quer, e você não sabe onde ele nasce. Você só ouve a voz do vento. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe como isso acontece. Jesus está dizendo, Nicodemos, não tem nada a ver com nascimento carnal, nascimento natural, de pais humanos, nada disso. Da mesma maneira que o vento nasce, você não sabe como, você só vê o efeito do vento, balançando as árvores, as folhas. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo, se fosse um nascimento carnal, você veria, você saberia como é. Tanto não é carnal, é espiritual, que você não pode ver, você só vê os efeitos. O vento, você pode ver onde ele nasce? Você só sabe dos efeitos porque a árvore, as folhas balançam. Jesus disse, aquele que nasce de novo espiritualmente, você não sabe como isso aconteceu. Isso é um milagre. Mas você vê as consequências na vida dele. Ele é outra pessoa. Jesus está falando é que nessa vida aqui, com esse corpo aqui, eu tenho que ter uma experiência diferente com ele, um novo nascimento, que não é carnal, é espiritual. E é fruto de um milagre. Ou seja, nada que o ser humano possa fazer, nenhum esforço humano, nenhuma boa vontade, nem a cultura, nem a educação, nem a inteligência pode provocar este milagre. Não depende do ser humano. Eu tenho que buscar a Jesus para que ele possa realizar esse milagre em mim. Querem uma prova de que nós não podemos fazer isso? Lá no Velho Testamento, marca de novo aqui. Querem uma prova? Jeremias, capítulo 13. Olha só o que diz a Bíblia. Jeremias 13, eu vou ler o verso 23. Jeremias 13, 23 diz assim. É uma pergunta simples. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podeis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. A Bíblia pergunta, o etíope pode mudar a cor da sua pele? O leopardo pode retirar as manchas da sua pele? Pode? E Deus está dizendo assim, tampouco nós podemos mudar a nossa natureza. Nós estamos acostumados a fazer o mal. E não podemos mudar isso. Olha o nosso problema. Nós temos um problema e a Bíblia diz claramente que nós não podemos resolver esse problema. Então, olha a situação das pessoas que desconhecem isso e imaginam que estão salvas, que já garantiram um lugar no céu. Eu sou bom, não faço mal a ninguém, eu cumpro os meus deveres como marido, como filho. Garanti um lugar no céu. Não garantiu, não. Jesus está dizendo, a sua natureza ela é má e você não pode mudar isso. Da mesma maneira que o etíope não pode mudar a cor da sua pele. E Jesus está dizendo para esta pessoa, você precisa nascer de novo. Espiritualmente. Fruto de um milagre. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você precisa ter uma experiência comigo, um relacionamento comigo, para que eu possa te mudar. Para que eu possa te transformar. É esse o milagre que Jesus está propondo para nós. E nascer de novo como? De que maneira? Jesus explicou. Volta lá para João 3. Ele disse como é que é esse nascer de novo. João 3. Vamos ver como é que Jesus explicou isso. Verso 5. Jesus diz assim, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo da onde? Da água. É desse nascimento que Jesus está falando, não é carnal. E o que é nascer da água? Que Jesus colocou como requisito, como condição para entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Vamos deixar ele explicar? Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 19.
Diz assim, o próprio Jesus falando: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. Olha o que ele diz aqui: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é nascer da água? Batizar-se. Quando Jesus diz que eu preciso nascer de novo, eu preciso ter uma experiência com Ele, para Ele transformar a minha vida de uma maneira invisível, o processo, mas muito visível depois, porque a minha vida transformada vai ter efeitos que todas as pessoas vão ver. O efeito será muito visível, mas como Ele fez, em que momento eu fui convertido, não dá para saber. Isso é um processo invisível e misterioso de Deus. Mas Ele diz que, feito isso, eu preciso nascer da água, eu preciso me batizar. E alguém pode se perguntar, mas por que essa necessidade do batismo? Vamos ver por que Jesus colocou isso, a necessidade de ser batizado. Em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus fez como exemplo para nós. Mateus capítulo 3. Mateus 3, verso 13, diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e pousando sobre ele. Jesus Cristo se batizou. Pergunto, Jesus tinha pecado? Não. Por que é que ele se batizou, então? Só há uma explicação. Como? Exemplo. Ele está dizendo: eu, o Deus Filho, Criador do céu e da terra, estou tendo aqui um ato de humildade, estou me batizando sem ter pecados aos 30 anos de idade, maioridade dos judeus, para servir de exemplo para vocês. Para que vocês façam isso, me imitem. Pergunto, será que se Jesus dá um exemplo para mim, eu devo questionar? Será que dá para questionar o exemplo de Jesus Cristo, discutir com ele, discutir a validade ou não do batismo, se eu preciso ou não? Será que nós estamos em condições de questionar Jesus nesse ato? Será que ele sabe o que está fazendo para a nossa salvação? E o que simboliza um batismo? Qual é o símbolo? Por que Jesus criou esta cerimônia para a nossa vida? Por que o batismo tem tanta importância para a nossa salvação? Vamos ver? Romanos, capítulo 6, a Bíblia vai explicar o que é o batismo, o que é que ele significa. Porque eu preciso entender, antes de tudo, antes de me batizar, eu preciso saber o que ele significa. Que ato é este que eu vou praticar? Posso me batizar como ignorante. Eu preciso saber o que significa esse ato. O que é que eu estou fazendo naquele momento? E a Bíblia explica o simbolismo, o significado do batismo no cristianismo. Romanos 6, verso 3. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O que significa o batismo? O batismo simboliza, veja a importância, gente. Não é um ato à toa. O batismo simboliza nada mais, nada menos do que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. É pouco? É um símbolo. Por quê? Quando nós descemos as águas, é como se estivéssemos morrendo como Jesus. Quando nós saímos das águas, morrendo e sendo sepultados. Quando saímos das águas do batismo, estamos ressuscitando como Jesus. É um símbolo. É um simbolismo, mas fundamental para o cristianismo. Por quê? Por que razão Jesus quer que eu imite este ato dele? Ele não está falando de novo nascimento? Nascimento espiritual. Olha o símbolo que significa. No momento que eu entro nas águas do batismo, eu estou sepultando um velho homem.
aquele que pecava, que andava fazendo as coisas erradas, que tinha inclinação para o mal, eu sepulto, eu morro. Quando eu saio das águas, eu ressurjo uma nova pessoa, em Cristo Jesus. Olha o simbolismo. É muito forte. É um ato que tem um significado público muito importante. É um testemunho público para todas as pessoas que a partir daquele momento eu decidi entregar a minha vida a Jesus e eu estou matando uma velha pessoa. Qual a importância disso? Vamos pensar? As pessoas que tiveram contato comigo antes do batismo, que me viram fazer um monte de coisas erradas, me viram prejudicar pessoas, andar no caminho que não presta, naquele momento, publicamente, elas vão ver que, de fato, a minha vida mudou e eu vou começar uma nova vida. O ato é muito forte. Ele tem um simbolismo muito forte. Você está largando ali nas águas toda uma vida passada. E você está recomeçando uma nova vida. Como Jesus disse, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. É preciso, é fundamental. Portanto, aquele que se consagra, que consagra a sua vida a Jesus, ele precisa morrer para a velha vida. E ele faz isso no batismo. Não adianta eu na minha casa dizer assim, Senhor Jesus, morri para a velha vida. Adianta, lógico, é importante, o processo começa aí. Mas não adianta eu ficar em casa dizendo que está tudo resolvido. Jesus falou assim, então vai lá, dá um testemunho público, faça isso publicamente. Porque eu quando morri na cruz, eu não morri escondido. Eu fui humilhado publicamente para te salvar. Eu não tive vergonha. Eu já ouvi alguma pessoa dizer assim, Mauro, mas eu não quero me batizar, eu tenho muita vergonha. E eu digo assim, mas Jesus não teve vergonha de ser cuspido. Não teve vergonha de ir lá se batizar. Ele não teve. É justo que você tenha? Ele não teve. E ele não precisava se batizar. Olha, quais são os 3 requisitos para o batismo? Bem rapidamente, para nós começarmos a concluir. Biblicamente, quais os 3 requisitos para alguém ser batizado? Primeiro deles, abre lá, livro de Atos, um livro antes de Romanos. Atos, capítulo 2. E nós vamos ver aqui o primeiro requisito, o primeiro passo de alguém que está no caminho do batismo. O primeiro passo é esse aqui. Atos 2, verso 38. Diz assim, disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o primeiro requisito? Arrependei-vos. O primeiro requisito é arrependimento. O que é arrependimento? O que é isso? É um ato simples? É um ato de você reconsiderar, analisar o que você está fazendo, entender que está errado, e você só vai entender isso estudando a palavra de Deus. Por isso que a pessoa, para se batizar, precisa estudar a Bíblia. A igreja não batiza alguém que não estudou a Bíblia. Porque não pode haver arrependimento se você não conhece a verdade e a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te mostrar no que você está errado e no que você deve se arrepender. É a palavra de Deus. Por isso é preciso estudar a Bíblia para gerar genuíno arrependimento. O arrependimento não é uma simples tristeza por aquilo que você fez. Isso não é arrependimento. Arrependimento é, além disso, o desejo firme, o propósito de não voltar a fazer. Isso é arrependimento. É diferente do remorso. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. Sabe qual é a diferença? É que no remorso a pessoa está preocupada com as consequências. Ela não está arrependida nem com vontade de não fazer mais. Ela está com medo das consequências. Isso não é arrependimento, gente. Isso é remorso. Então, eu estou lá, meu vizinho está com som alto, perturbando, está incomodando o meu sossego. Aí eu vou lá, toco a campainha, o garoto vem lá, abre a porta e eu dou um murro no rosto dele. E volto para minha casa. Vejam as duas reações diferentes. O que é arrependimento? Eu chego lá e penso, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Como é que eu agredi o rapaz? Não devia, aquilo está me incomodando, eu não quero mais fazer e eu não vou fazer isso nunca mais. Eu não estou afim de fazer isso se amanhã ele ligar o som de novo. Vou lá, toco a campainha, abraço ele, dou um beijo nele e peço desculpas. Isso é arrependimento. E eu não vou fazer mais. Remorso não. Remorso eu volto para casa e penso assim, o pai dele é delegado. Quando ele chegar, o filho vai contar. O pai vem aqui. Provavelmente eu vou ter problema policial. Eu estou preocupado com o murro que eu dei no rosto do garoto? Eu estou com medo das consequências, gente. Mas eu não estou arrependido de coisa nenhuma, eu só não quero as consequências, estou com medo das consequências. Isso não é arrependimento. Isso é remorso.
E a Bíblia fala em arrependimento. Eu preciso me arrepender e não sentir remorso. Então, se alguém está sentado aí pensando, e eu, será que eu estou arrependido ou sinto remorso? É fácil. É você saber. Se você não pretende mais fazer aquilo, você está arrependido. Se você só tem medo das consequências, então você sente remorso. Ainda dá tempo de se arrepender. E corrigir isso. Segundo requisito para o batismo. Mateus capítulo 3. Vamos ver o segundo requisito. Primeiro, vimos arrependimento. Segundo requisito, segundo passo para alguém que pretende se batizar. Mateus 3, verso 5. Diz assim: Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Olha só. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Primeiro requisito, arrependimento. Segundo, confissão. Confessar os pecados. O que é confessar os pecados de acordo com a Bíblia? Admitir perante quem? Perante o Mauro Braga? Perante o pastor da igreja? Perante o padre? O amigo? Perante Deus. Você tem que admitir e confessar a Deus, no seu quarto, no escuro, na sua oração: Senhor, eu realmente fiz aquilo e aquilo é errado e eu não quero mais fazer. Admita que é errado. Por quê? Porque enquanto você não admitir para Deus que aquilo é uma coisa errada, você não se arrependeu e não está confessando nada. Para Deus você tem que admitir que você vinha vivendo a sua vida fazendo uma coisa errada, não de acordo com a lei dos homens. Porque de acordo com a lei dos homens pode até não ser errado. De acordo com a lei de Deus. Você tem que confessar isso a Deus. Você e ele sozinhos. Numa relação, numa oração. Numa experiência pessoal e íntima. Confissão é um ato íntimo. Íntimo. Você não tem que vir aqui confessar nada para o seu pastor. Você tem que confessar a Deus. Ok? Pode haver alguma exceção de você ter cometido alguma coisa pública contra uma pessoa e você querer se desculpar publicamente. Ok, é válido, é importante, é bom que você faça essa confissão, esse pedido de perdão público. Isso é importante. Até para uma pessoa se batizar. Se há um fato público na vida desta pessoa, é preciso que ela repare publicamente esse fato. O batismo vai servir para isso também. Mas se há pendência de um perdão, é possível um cristão vir aqui se batizar e no dia seguinte dizer assim: mas aquele cara lá eu não perdoo não. É possível isso? Não pode não. Tem que haver perdão. Não é possível você vir se batizar, dizer que teve uma experiência com Jesus, um novo nascimento, e você sai da água com a mágoa, rancor. Você trouxe o rancor da água? Então não ficou lá no fundo, voltou com você. Que novo nascimento é esse? Você voltou à velha pessoa. É preciso largar essas coisas, abandonar, tem que ficar para trás. Último requisito, para aquele que está no caminho do batismo, Atos de novo, livro de Atos, capítulo 8. Terceiro passo para quem está pretendendo se batizar. Atos, capítulo 8. Vou ler o verso 36. E diz assim: Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: Prestem atenção. É lícito, se crês de todo o coração. Disse ele, olha o requisito: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é o último requisito? Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão dos pecados. Terceiro, fundamental, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e nosso Salvador. Sem isso não dá para batizar. Você tem que crer. Se o ato simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus para me salvar, se é isso que simboliza, eu preciso crer nele como meu Salvador. Uma pessoa que não confessa isso, não crê em Jesus como Salvador, não pode ser batizada. Bem, agora surge uma questão para nós respondermos nesse finzinho aqui. O tipo de batismo. Por que algumas igrejas batizam aspergindo, espirrando gotas de água na testa de uma criança? Vamos ver se há base bíblica para isso. Antes de vermos se há, vamos lembrar o símbolo. O que significa? Morrer
Sepultar, a morte de Jesus, sepultamento e ressurreição. Quando se fala em morte, se fala em sepultamento. Você entra nas águas, deixa lá um velho homem e nasce uma nova pessoa. Pergunto, este simbolismo forte se cumpre se eu espirrar gotas na testa de uma pessoa? Cumpre esse simbolismo? Este ato que muitas pessoas praticam, e eu também, quando nasci, fui batizado assim. E muita gente sincera continua batizando os seus filhos, as crianças, os bebês, desta maneira. Gente, este ato pode ser qualquer coisa. Um encontro de amigos, uma oportunidade para festejar que aquela criança está com saúde, um momento para você rever parentes, pode ser qualquer coisa, só não chame de batismo. Não chame essa solenidade de batismo, porque batismo não é. Espirrar água na testa de uma criança não cumpre nem o simbolismo e nem os requisitos. Um bebê pode se arrepender? Não cumpriu o primeiro requisito. Um bebê confessa seus pecados? Talvez nem os tenha. Não cumpre o segundo requisito. O bebê confessa que crê em Jesus como Salvador? Não cumpre nenhum dos 3 requisitos. Portanto, não cumpre os requisitos e não está de acordo com o simbolismo seríssimo da solenidade, do ato. Pode ser qualquer coisa menos batismo, gente. Batismo deriva de uma palavra grega que é baptizo. Sabe o que significa? Se você for ao dicionário, você vai ver. O que significa baptizo, batismo? Imersão, submergir, mergulhar. É isso que significa a palavra. Como é que eu posso usar a palavra batismo para definir espirrar água? Não quer dizer isso, quer dizer submergir, mergulhar. Como que eu posso chamar de batismo que não é? Um garoto, estudando a Bíblia, foi perguntar para o pai: pai, não dizem que nós temos que ser sepultados como Jesus? O pai disse: dizem. Então, como é que eles batizam bebê dizendo que estão sepultando, espirrando água na testa? O pai respondeu: filho, é tudo a mesma coisa, é tudo imergir e aspergir, é tudo a mesma coisa, filho. Dá no mesmo. O garoto ficou com aquilo. Passaram alguns dias, morreu um animal lá da fazenda. O pai pediu para o filho assim: filho, faz um favor para mim, pega esse animal e enterra para mim lá. O garoto foi, 1 minuto depois voltou. O pai pensou: não deu tempo, não é possível, como é que ele pôde enterrar o animal? Foi lá ver. O animal estava deitado sobre o solo, com um pouco de terra em cima da cabeça. E o garoto falou: o senhor falou que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu já ouvi algumas explicações, eu fui perguntar isto. Não vou citar religião, mas todos nós sabemos qual a igreja que batiza aspergindo água. E eu fui me informar com os líderes desta igreja e eu vi uma resposta no mínimo interessante. É que no passado tinha que batizar no Rio Jordão, onde tinha muita água. Agora, por uma conveniência da igreja, por uma conveniência, a gente prefere agora aspergir a água, que é mais fácil, é mais conveniente. Irmãos, pasmem, foi essa a resposta que eu ouvi. É mais conveniente hoje só espirrar água. É mais fácil. Eu pergunto, no que está baseado a nossa fé? Baseada na Bíblia ou na conveniência? No que você baseia a sua fé? Se eu for olhar a conveniência, era muito melhor para mim agora estar em casa, era muito mais conveniente, de pijama, de chinelo, do que estar aqui. É muito mais conveniente guardar o meu dinheiro do que ajudar os necessitados. Seria muito mais conveniente para Jesus ficar no céu do que vir até aqui, ser humilhado, espancado e morrer na cruz. Era muito mais conveniente. E a gente ainda tem que dormir com o barulho dessas respostas. Tratando um simbolismo bíblico que é coisa muito séria. Não podemos tratar dessa maneira. Eu quero encerrar mostrando rapidamente aqui, nesses últimos minutos, que bênçãos recebem aqueles que são obedientes e se batizam. Rapidamente, quer ver? Bem rapidinho. Atos capítulo 2. Olha aqui uma bênção prometida a quem se batiza. Olha aqui uma bênção. Atos 2. Vou ler de novo o verso 38, a última parte. Diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E olha agora. E recebereis o quê? O dom do Espírito Santo, gente. Isso aqui é uma bênção prometida aos que são batizados. Há uma promessa bíblica de recebermos o dom do Espírito Santo, prometido aos que se batizam. Dom. Será que alguém aqui pode dispensar esse dom do Espírito Santo? Eu não quero, não. Eu quero a minha parte do dom do Espírito. Não dá para dispensar isso.
Quer ver uma outra bênção rápida? Gálatas, capítulo 5. Vamos ver mais uma bênção prometida, para encerrar mesmo, estou no finzinho, vou ler só mais 2 versos aqui. Gálatas 5, verso 22, olha uma bênção. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade, que quer dizer bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Bênçãos prometidas aos que se batizam. Você pode dispensar essas bênçãos aqui de Deus na sua vida, ou seja, os frutos do Espírito são prometidos àqueles que têm a sua vida transformada por uma experiência com Jesus, que são convertidos, que têm um novo nascimento. Deus promete só essas bênçãos aqui, mais nada. Pouquinho, né? Pouca coisa. Prometidas aos que se batizam. Quer ver só? 2 Coríntios, capítulo 5. Quer ver mais uma coisa importantíssima? 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Gente, que bênção maior do que essa, do que você zerou. Você sai do tanque batismal, leve, você zerou a sua vida com Deus, zeradinho. As coisas velhas são passadas, não interessa mais, estão apagadas. Você é uma nova criatura, uma pessoa que acabou de nascer, um bebê espiritual. Eu quero acabar com o último verso dessa noite, Atos 22. Na verdade, é mais do que um verso, ele é um apelo. Atos 22, eu quero ler o verso 16, é um apelo para todos nós, para aqueles que ainda não tomaram essa decisão tão importante. Para quem ainda não tomou, a Bíblia diz isso aqui no verso 16. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Deus está perguntando assim, você que ainda não tomou essa decisão, que está estudando a Bíblia, você que está no caminho do batismo, o que falta? Por que você se detém? E a Bíblia diz, levanta-te. Sabe o que significa? Tome a decisão, se mexa. Saia do lugar, saia da inércia espiritual. Toma a decisão. Lava os teus pecados, disse a Bíblia. No tanque batismal. Invoca o nome de Jesus. Esse é o apelo que eu quero deixar aqui. Se uma pessoa, esta noite, que aqui está, neste auditório, sentiu no coração o desejo de praticar esse ato tão sério, tão importante para a salvação, com um significado tão forte, basta que você me procure ao final. Manifeste isso. Não quer dizer que você vai se batizar na próxima semana, nem no próximo batismo. Não quer dizer isso. Quer dizer que você quer iniciar essa caminhada. Você quer se preparar para essa decisão e nós vamos ajudá-los. Que Deus o abençoe e que a mensagem desta noite possa estar na sua mente e no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Se você tem alguma dúvida sobre o batismo, quer saber mais, entre em contato através do e-mail que aparece na sua tela. Até a próxima!